Graça e paz, amados do Senhor. Eu louvo a Deus por mais uma live, por mais uma oportunidade de estarmos aqui pregando a sua palavra. Eu quero lembrar aos irmãos que, segundo o livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, diz o Senhor dos Exércitos. E para mim é sempre um motivo de muita alegria, cada oportunidade que Deus me dá para falar da sua graça, do seu amor, da sua bondade, das suas misericórdias. E eu tenho a convicção que são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Amados do Senhor, que privilégio, que oportunidade riquíssima poder estar ministrando a santa palavra do Senhor. Que oportunidade magnífica estarmos aqui juntinhos para glorificarmos ao Senhor. Independente de como tenha sido o seu dia, se foi um dia atribulado, se foi um dia feliz, se foi um dia que você chorou, independente de qualquer situação, te alegra no Senhor e na força do teu poder, do seu poder, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário. Então vamos nos alegrar no Senhor. Amados, eu estava estudando aqui o capítulo 1 do livro de Jó e encontrei, assim, lições riquíssimas. E o que eu acho interessante, que eu coloquei um tema nessa live, um tema extenso, mas um tema maravilhoso, é que diz o seguinte: Deus volta o seu olhar para quem não tem medo de revelar quem é. Amém? Deus volta o seu olhar para quem não tem medo de revelar quem é. Esse é o tema da nossa live. E nós vamos falar hoje desse homem de fé, deste homem que foi provado e aprovado pelo Senhor, desse homem íntegro, como diz a Bíblia, que o próprio Senhor fala a respeito de Jó. E nós iremos ministrar esta noite. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler mais ou menos até o 12º versículo, amém? Abram ali no livro de Jó, capítulo 1. Aí a epígrafe do texto, amado, já nos chama a atenção, porque ela diz o seguinte: a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Aleluias. As virtudes, a virtude e a tentação e a perda de Jó. Interessante, amados do Senhor, que virtude todo mundo quer ter. Agora, as tentações e as perdas, ninguém quer perder, amém? Eu quero dizer a vocês que nessa distância que eu estou, eu não tenho como ler assim, não dá para ler quem está aí, mas eu sei que entrou o Wallace, eu sei que entrou minha amiga Bernadette, seja bem-vinda em nome de Jesus. E quando coloca algum comentário, então eu consigo ler, não o comentário, mas dá mais ou menos para dizer o nome assim da pessoa que lê. Eu não tenho como ler nessa distância, não é? Os comentários, mas depois eu irei ler sim. Mas quem não quer ter virtude? Todos nós queremos ter virtude. Mas nós também não queremos perder nada, não é assim? Nós não estamos acostumados a perdermos. E quando trata-se de perder alguma coisa, a gente já fica apavorado com a possibilidade de perder alguma coisa. Mas essa referência bíblica é algo extraordinário. Repetindo o tema da nossa live, Deus volta o seu olhar para quem não tem medo de revelar quem é. Aleluia. Quantas pessoas nós conhecemos, ou sabendo o nome de Jesus, quantas pessoas você conhece que tem medo de revelar quem é? Por que tem medo de se revelar quem é? Tem medo de se revelar quem é porque tem medo do desprezo, tem medo de se revelar quem é porque se sente inferior, tem medo de se revelar quem é para não ser escanteado ou jogado fora. Tem pessoas que têm até enfermidade, mas têm medo de revelar para ela não se sentir só. Porque dependendo do que ela tenha, as pessoas vão se afastar.
Eu quero que você entenda uma coisa nesta noite. Na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus, Deus volta o seu olhar para quem não tem medo de revelar quem é. Aleluias. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Talvez você esteja passando por algum problema, ou talvez você tenha alguma deficiência, ou talvez você tenha alguma coisa que você tenha até vergonha de revelar para as pessoas, porque você vai saber pelo comportamento dessa pessoa que se você se revela quem é, ela vai se afastar de você. Existem pessoas que não têm a estrutura de ouvir determinadas coisas. Existem pessoas que não têm estrutura para ouvir um problema. E existem pessoas que, se você for conversar com elas sobre o seu erro, ou o seu pecado, ou o seu tropeçar, ou a sua queda, elas vão se afastar de você, enquanto a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos estar junto do irmão, porque na angústia nasce o irmão. A palavra de Deus ensina que a gente precisa se aproximar dessas pessoas, mesmo que elas tivessem tropeçado, mesmo que elas caiam, a gente precisa, como igreja do Senhor, se aproximar dessas pessoas, não para passar a mão na cabeça, mas para mostrar dentro da luz da Bíblia que há solução para o seu problema. Então as pessoas costumam se afastar de nós, dependendo do que a gente vai dizer para elas. Aprenda uma coisa nesta noite: se você não tem medo de se revelar quem é, Deus vai se aproximar de você. Ah, mas não precisam confessar ou não precisam dizer, porque Davi já disse que Deus nos sonda e nos conhece. Ele conhece quando a gente senta e quando a gente se levanta sem que haja uma palavra na nossa boca. Eis que tudo Deus conhece. Ouça bem no nome de Jesus. É necessário confessarmos os nossos pecados ao Senhor. É necessário conversarmos com o Senhor. Você talvez esteja se sentindo longe da presença de Deus. Talvez você esteja se sentindo abandonado por muitas pessoas porque você perdeu alguma coisa. Ou porque você chegou para essa pessoa e contou dos seus erros, dos seus pecados, e essas pessoas simplesmente lhe deram as costas. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus volta o seu olhar para quem não tem medo de revelar quem é. Quantas pessoas nós conhecemos que estão dentro das igrejas, mas elas não se revelam quem é? Quantas pessoas nós conhecemos ou convivemos e essas pessoas, elas não têm coragem de revelar-se quem é? E muitas vezes, quando a gente vem descobrir, a gente fica impactado, a gente leva um choque. Deixa eu te dizer uma coisa: nós precisamos entender que Deus não nos deixa enganado. Deus não nos deixa enganar. Então, às vezes, a gente convive tanto com uma pessoa e, de repente, a gente descobre que esta pessoa que a gente conviveu a vida toda, ela não é o que a gente pensava que ela fosse. E muitas vezes nós nos afastamos, nós desprezamos. Entenda uma coisa: a igreja não foi levantada para desprezar, a igreja não foi levantada para dar as costas, a igreja não foi levantada para dar as costas a ninguém. A igreja foi levantada para amar, a igreja foi levantada para abençoar, a igreja foi levantada para dar a cara para bater, a igreja foi levantada para pregar o evangelho, a igreja foi levantada para ser luz, a igreja foi levantada, aleluias, para ser o sal da terra, aleluias. Mas, amados do Senhor, o que eu quero ler para vocês aqui no livro de Jó, como eu já falei, capítulo 1, vamos ler do versículo, vamos ler alguns versículos, que a gente estava falando sobre a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Oh, aleluias. Bendito seja o Senhor. Vamos ler a partir do versículo 1. Você vai entender porque eu dei essa introdução. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Oh, aleluias. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. Aleluias.
E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, aleluias, oh, aleluias, guarda esta palavra, enviava Jó e os santificava, aleluias, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, oh, aleluias, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Esse texto, esses versículos foi de 1 ao versículo 5 que eu li. Aí fala do que Jó tinha, dos bens. Jó era um homem próspero, um homem rico e um homem respeitado. E ele tinha filhos e filhas. Em cada dia, os seus filhos se reuniam, escolhiam um dia determinado para fazer banquete. Vamos dizer assim, eu tenho muitas irmãs, então hoje o banquete vai ser na minha casa. Amanhã vai ser na casa da outra. Amanhã vai ser na casa da outra, ouça bem. Oh, aleluias. Como precisamos orar pelos nossos filhos, amados. Como precisamos socorrer os nossos filhos. Oh, aleluias, que palavra extraordinária. Como eu preciso estar betumando a vida das minhas filhas. Como eu preciso estar betumando a vida das minhas filhas, amadas do Senhor. Como eu preciso orar por Rebeca. Como eu preciso orar por Elizabeth todos os dias. E eu acho interessante que Jó era um homem tão justo e tão íntegro que ele sabia que naquele dia os seus filhos estavam reunidos para fazer um banquete, uma festa, comerem e beberem. Aí Jó pensava, oh, aleluias. Veja bem como diz aqui, aí diz assim, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó dizia, pronto, agora os banquetes estão terminando. O último foi hoje, na casa de tal filho. Aí diz assim, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. A Bíblia diz que por causa dos banquetes que os filhos de Jó faziam no decorrer dos dias, quando terminavam os X filhos, terminou hoje na casa desse o banquete, aí a Bíblia diz aqui que Jó se levantava de madrugada, ouça bem, você que é pai, você que é mãe, oh, aleluias. Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos ao Senhor e oferecia sacrifícios ao Senhor de acordo com o número dos seus filhos. Isso é extraordinário, essa lição é extraordinária. Aí Jó pensava, sabe o que ele pensava? Aí Jó dizia, e todos eles, né? O número de todos eles. Para cada filho era um sacrifício. Oh, aleluias. Para cada filho era um holocausto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem feito sacrifício pela vida dos seus filhos? Você tem oferecido holocaustos ao Senhor pela vida dos seus filhos? Você tem se colocado na brecha pela vida dos seus filhos? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu costumo ouvir muito por muitas pessoas, familiares e amigos, oh, aleluias, e eles dizem, você teve muita sorte com as suas filhas, aleluias. Amados, eu fico emocionada com essa palavra, aleluias. E você sabe o que eu respondo? Eu digo, não é sorte, é Deus. Não é sorte, é Deus. Amados do Senhor, eu oro pelas minhas filhas. Eu betumo a vida das minhas filhas todos os dias. Eu estou ali e de joelhos e eu oro. E eu acordo de madrugada e ofereço adoração ao Senhor. Onde ninguém está me vendo e eu me ajoelho e digo, Deus. E começo a agradecer, e começo a louvar, e começo a oferecer sacrifícios ao Senhor. De louvor. Mas, amados do Senhor, aí Jó disse assim, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Deixa eu te dizer uma coisa, é continuamente. A oração pelos teus filhos é continuamente. Os louvores, o sacrifício de louvor é continuamente. Em
entenda que não é para parar de orar. Você tem que estar orando, tomando a vida dos seus filhos continuamente. Aí Jó pegava para cada filho, era um sacrifício, amados do Senhor. Quantos pais desistem de orar pelos seus filhos? Quantas pessoas desistem de orar pelas pessoas que ela ama? Quantas pessoas desistem? Mas Deus me levanta nesta noite, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus, para dizer a você que não desista de orar pelos seus filhos, não desista de orar pelos seus filhos, não desista de orar pelos seus filhos. E Jó fazia isso continuamente. Para cada filho era um holocausto. Para cada filho era um holocausto. E ele fazia continuamente. Porque ele dizia, será que nesses banquetes que eles fizeram, aleluias, não blasfemaram contra o Deus de Israel no seu coração? Essa é a preocupação de todo pai, de toda mãe que teme ao Senhor. Ouça bem, eu não estou dizendo que esta é a preocupação de todo pai e de toda mãe que carrega a Bíblia e não perde um culto. Ouça bem, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus. Você não é o que você tem, você é o que você é em Deus, aquilo que Deus designou que você fosse. Porque o que você tem pode acabar, mas você tem que permanecer o que você é em Cristo Jesus. Você tem que permanecer no chamado. E quando Deus nos dá filhos, é que Ele sabe que a gente não vai desistir daquele filho e a gente vai orar. Mas eu acho extraordinário. Aí já sabia, começou os banquetes, cada dia, na casa de um filho. E eu fico imaginando a angústia de Jó. Será que eles vão blasfemar no seu coração contra o Senhor? Aleluias. Amados do Senhor, que coração contrito. Aleluias. Amados do Senhor, imagina a aflição de Jó. Imagina a angústia no peito de Jó. Ai, os banquetes, na casa de um, na casa de um. Ai, terminou. Pronto, agora eu vou fazer holocausto, sacrifício para cada banquete, para cada filho eu vou oferecer. Porque lá no coraçãozinho deles, eles podem ter blasfemado contra Deus. E muitas vezes estamos acomodados com os nossos filhos, estamos desistindo de orar, estamos desistindo de buscar, estamos desistindo de betumar a sua vida. Amados do Senhor, não desiste não, porque eles vão ser grandes homens e mulheres de Deus. Ah, mas o quadro está deste jeito, ah, não tem mais solução, já se enveredou por um caminho tortuoso e eu não vejo mais solução. Deixa eu te dizer uma coisa, no nome de Jesus. Você não vê solução, mas a solução está em Deus. Você não vê solução, mas a solução está em Deus. Não desista de orar pelos teus filhos. Não desista de orar pelos seus filhos. É por isso que eu digo, quando dizem que eu tive muita sorte com as minhas filhas, e eu digo, olha, oh, aleluia. Bendito seja o Senhor. A resposta que eu sempre dou é a mesma. Eu digo, não é sorte, é Deus. Não é sorte, é Deus. E o que Deus faz comigo, faz com você também. Mas você pensa que eu desisto de orar a si mesmo? Onde Deus tem abençoado, estendido as mãos sobre a vida delas, eu não deixo de orar. E eu digo, Deus me levanta de madrugada, e eu me levanto de madrugada, e vou para a sala e me ajoelho ali, ninguém está vendo, só o Senhor. E eu começo orando, Deus, eu estou aqui te oferecendo sacrifício de louvor e de adoração. Não desista de orar, porque Deus muda situações. Mas, amados do Senhor, se nós formos agora, aleluias, para o versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela, aleluias.
E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra, nem na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Amados, eu acho interessante, aleluias, que quando Jó foi se apresentar diante do Senhor, num determinado momento, oh, aleluias, Satanás também se apresentou para desanimar a Jó. Você precisa entender que quando você vai orar, Satanás vai estar ao teu derredor aí, não briga, porque ele está ao teu derredor. A Bíblia diz que ele está bramando como leão, tentando a quem possa tragar. E o que é que Satanás quer tragar? Satanás quer tragar a tua fé. Satanás quer lançar desânimo. Satanás quer colocar dúvida, dizendo que não tem solução para o teu problema. Satanás quer colocar dúvida, dizendo, olha, não ora mais pelos teus filhos, não. Mas Deus disse, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, aleluia. E muitas vezes os pais estão tão preocupados com a sua conta bancária, estão tão preocupados com a sua empresa, estão tão preocupados com a sua felicidade e esquecem de estar betumando a vida dos seus filhos. Oh, aleluia. Mas eu acho interessante, amados do Senhor, que o Senhor, quando perguntou a Satanás, de onde vens? Aí Satanás respondeu e disse, eu vim rodear a terra e passear por ela. Deixa eu te dizer uma coisa, Satanás ainda está rodeando a terra e passeando por ela. Satanás ainda está lançando semente de dúvidas nos corações. Satanás ainda está colocando dúvidas. Satanás quer ficar entre você e Deus, mas há poder no sangue de Jesus nesta noite. E o que Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida e na minha vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí eu acho interessante o que Deus disse de Jó. Eu fico envergonhada, imaginando o que Deus pensa de mim. Porque o Senhor disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó. Amados, prestem atenção que isso é tremendo. Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Quando o Senhor disse a Satanás, Deus começou a falar sobre Jó. Deus abriu a boca e disse para Satanás as características de Jó. Deus poderia ter dito assim, olha, ele tem muitos bens. Eita, que palavra tremenda. Aleluia, 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 aleluia. Amados, aprenda nesta noite, você não é o que você tem. Aleluia. Porque o que você tem pode acabar. O que você tem pode roubar. Oh, aleluia. Aí o Senhor disse, mesmo assim, observaste, viste o que é? Que ele é reto, é íntegro, desvia-se do mal. Foi isso que Deus falou em relação a Jó. Mas Deus não disse, ele tem muitos bois, ele tem fazendas, ele tem uma família linda. Os filhos de Jó são lindos. Outra coisa, Jó é um homem respeitado, aleluias. Deus não chegou para Satanás e disse, olha, Jó é um homem respeitado. Jó é muito rico. Não, Deus não falou disso, porque Deus sabe, e Deus sabia que Jó estando na palavra, Jó sendo um homem temente, reto e que se desvia do mal, Jó sendo este homem, mesmo ele perdendo o que ele tem, Deus daria tudo de volta. Eu quero que você entenda que o importante não é ter, é ser. Porque se eu procuro ser fiel, se eu procuro agradar ao Senhor, se eu procuro ser uma adoradora por excelência, se eu procuro andar no temor do Senhor, se eu procuro viver a palavra, andar na palavra, profetizar na palavra, vestir a palavra, respirar a palavra, comer a palavra, pregar a palavra, amar a palavra, viver a palavra, se eu procuro fazer assim, mesmo que eu venha perder, como Jó perdeu, eu vou ter tudo de volta, porque eu sei em quem eu tenho crido. E, amados, esses atributos, essas características, eu imagino o quanto Deus não se agradou. Olha, ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Será que Deus pode olhar para nós esta noite
e dizer para cada um de nós: olha ali o meu servo, olha ali a minha serva, ela é sincera, ela é reta, ela é temente a Deus e ela desvia-se do mal. Deus sabia porque estava dizendo isto de Jó. Mas se Deus chegasse para nós hoje, chegasse para mim, chegasse para cada um de vocês e dissesse: olha, Satanás, presta atenção, eu vou dizer quem é ela para você. Se Deus chegasse e dissesse: olha, Satanás, eu vou dizer quem é ele para você. Será que nós continuaríamos com a cobertura de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa? O lindo disso tudo é que Jó não confiava no que ele tinha, mas quem ele era em Deus. Porque se Jó confiasse no que ele tinha, oh, aleluia, talvez ele não fosse um homem íntegro, talvez ele não fosse um homem reto, talvez ele não se desviasse do mal. Porque quando as pessoas têm, ouçam bem, no nome de Jesus, quando as pessoas têm, elas montam em cima do que elas têm e elas são o que elas têm. Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo à igreja esta noite? Você está entendendo esta palavra? Bota amém, dá glória a Deus, aleluia. Então, veja bem, Jó não confiava no que ele tinha, mas no Deus que dera todas as coisas a ele. Como é que a gente conhece uma pessoa que confia no que tem? Que confia na sua conta de banco, que confia no seu trabalho, que deposita a sua confiança em outra pessoa. É uma pessoa que a maioria das vezes não se desvia do mal, que a maioria das vezes não tem o temor do Senhor, que a maioria das vezes não é uma pessoa íntegra, não é uma pessoa reta. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O que eu preciso entender é que não é pecado ter. Ouça bem, porque Deus veio nos dar uma vida com prosperidade. Ouça bem, na autoridade do nome de Jesus. O problema não é você ter, mas o problema é você ser o que você tem. Se você é o que você tem, mude a sua visão. Seja independente do que tem, mas seja uma pessoa em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Você precisa entender que quando estamos enxertados na videira que é Cristo Jesus, pode vir a tempestade que vier, eu vou continuar sendo fiel, eu vou continuar na retidão, eu vou procurar me desviar do mal sempre, porque o que está me deixando de pé não é o que eu tenho, mas o que eu sou na pessoa bendita de Jesus. E eu acho interessante, aleluia, que no versículo 9 diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Satanás está dizendo: porventura esse temor dele, essa obediência tão reto, tão íntegro, se desvia do mal, porventura debalde? Não é uma troca, não é porque ele tem? Foi mais ou menos isso. Ele é assim, nessa integridade, um homem tão puro, é porque o Senhor deu tudo a ele. Aí ele está na linha, direitinho. Aleluia. Você precisa entender que tendo ou não, continua na linha. Chorando ou não, continua na linha. Sendo provado ou não, continua na linha. Porque Deus é aquele misericordioso. É socorro bem presente na angústia e na tribulação. Aí eu acho interessante que diz assim: porventura, isso o próprio Satanás dizendo, porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra. Aí diz o versículo 11,
Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Esse versículo, amados, versículo 11, que me fez atentar para o tema da live. Deus volta o seu olhar para quem não tem medo de revelar quem é. Quando Satanás sugeriu para o Senhor, aleluias, que diz o seguinte: mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. O próprio Satanás disse: pronto, vamos fazer o seguinte, tire Deus tudo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar, para ver se ele não vai te deixar, para ver se ele não vai falar mal de ti, para ver se ele não vai dar as costas. Deixa eu te dizer uma coisa, não fique chocado com essa revelação esta noite. É a palavra da cruz que eu creio, é a palavra da cruz que eu prego há 36 anos. Amados do Senhor, eu conheço muitos que se dizem cristãos, ou saber, eu não estou aqui criticando ninguém, porque eu não tenho tempo para perder tempo, Jesus está voltando, aleluias. O que me chama a atenção é que existem muitos que se dizem cristãos dentro das igrejas, que basta o Senhor apertar um pouquinho e já não quer mais congregar. Basta faltar alguma coisa que já não quer mais andar na presença do Senhor. Basta ter algum problema, ou perder o emprego, ou perder alguém, ou alguma coisa, algum bem, que já não quer mais cantar no coral. Ouça bem uma coisa, você precisa entender que você tem que ser grande em Cristo Jesus. Você precisa ser grande em Cristo Jesus. Você não deve ser o que você tem. Você tem que ser o que você é em Cristo Jesus. Porque se o que tu tem acabar, ou perder, ou alguém levar, o Senhor vai te restituir. Porque você é um gigante em Cristo Jesus. E os gigantes, eles estão sempre buscando a vontade de Deus. Amados do Senhor, quando Satanás disse, tira tudo que ele tem para ver se ele não vai mudar. É isso que estamos vendo dentro das igrejas. Com qualquer coisa as pessoas estão saindo da igreja, dizendo que não quer mais estar no evangelho, porque perderam suas coisas, porque estão talvez proibidos de fazer alguma coisa. Amados do Senhor, eu tenho aconselhado jovens durante o mês todinho. São duas classes que mais me procuram. É a classe de jovens, adolescentes e a classe de casais, amados do Senhor. E muitos dizem que não querem mais congregar porque não podem fazer determinadas coisas. E entenda uma coisa, você não deve ser nunca aquilo que você tem, mas o que você é em Cristo Jesus. E se você tem um pensamento que não quer mais determinadas coisas, é porque você está vendo que Deus preenche todas as suas necessidades e os requisitos. Se você vê que não precisa dessas coisas, deixa aí, mas foca a tua vida em Cristo Jesus. Foca, deixa aí. Se não te faz bem, deixa aí. Fica com aquilo que vai trazer bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida. Muitas vezes a gente não quer desapegar de determinadas coisas, de determinadas coisas que a gente está fazendo e sabe que não está agradando a Deus. Deixa aí, porque o Espírito Santo começa a nos encher e a preencher todos os vazios. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Mas é necessário a gente se colocar na brecha e dizer a Deus das nossas fraquezas, se revelar para Deus quem somos. Por que é que existem tantas pessoas frustradas dentro de igrejas? Por que é que eu aconselho tantas pessoas frustradas? É porque estão vivendo uma vida, mas não se abriram para o Senhor, não se entregaram para Deus, estão vivendo uma vida raquítica espiritualmente, estão presas. Vão para o culto, mas estão presas, porque estão presas à religiosidade. Existem pessoas que têm medo de se revelar quem elas são. Revela-se para o Senhor. Porque no dia que você não tiver medo de revelar quem é para Deus, aleluia, o olhar de